Então, continuando aqui, nós vamos continuar fazendo a nossa sombra. Na sainha, eu tô usando berinjela, molhado no diluente. Seguindo o meu risco, eu vou ver as regiões onde tem sombra na saia, tá? E a gente vai vou fazer a sombra seguindo o desenho e a região de sombra que o desenho está me mostrando, tá? Então, aqui, ó, onde eu não estou colocando sombra, vai vir uma luz depois, tá? Espalhando bem. Aqui vai ser uma região de luz. Aqui volta outra região de sombra. Quanto mais perto da sainha de cima, mais forte a sombra. E quanto mais vai chegando, vai ficando mais fraca. Aqui tem um pouquinho da sombra que vem dessa florzinha. A sombra do cantinho, tá? Então, a gente vai fazer espalhando bem. E vou fazer aqui o contorno da sainha. Agora, a gente já jogou a sombra, pode fazer, tá? E vou vir reforçando próximo à bordinha da saia, que é aquele pedacinho como se a saia tivesse movimento. Então, são pedacinhos mais escuros. Então, eu vou evidenciar esse onde está próximo à borda, que eu vou colocar um pouquinho mais carregada a tinta no pincel. Pronto. Feito isso, eu vou deixar pra jogar a luz depois, como nos demais. Vou pegar um pouquinho de diluente no pincel, só diluente puro. E vou mesclar aqui, só pra não ficar nada muito marcado. Porque onde tem sombra não pode ter muita marcação, não. A não ser quando for uma sombra muito evidente, uma profundidade. Senão, tem que ser bem sutil. Então, mesclando. Vou pegar um pouquinho agora a sombra de baixo pra cima, pra ver onde tem. Tem um pouquinho também. Só o sujinho do pincel. Molhado no diluente. Só pra chegar na dobrinha da saia, na parte de baixo. Depois, a gente vem com a luz, evidenciando a luz aí pra dar o movimento da saia. Agora, a gente vai jogar a sombra nessa parte da saia dela. O fundo também eu usei o magenta. E vou usar pra fazer a sombra o violeta cobalto e vou evidenciar com um pouquinho do berinjela. Então, vamos lá. Ela tem uma sombra mais forte aqui nessa região. Sempre com pincel no diluente, porque a tinta de baixo tá seca. Senão, a gente não consegue espalhar bem.
espalhando, trazendo pro centro da blusinha, deixando bem evidente essa regiãozinha de sombra aqui, ó. Espalha, mescla. Aqui no cantinho também, da mesma forma, onde tem o cabelinho, vai vir uma sombra do cabelo. E da flor. Então, essa região aqui também é uma regiãozinha de sombra. Vou limpar meu pincel. E vou mesclando um pouquinho. Vou reforçar um pouquinho aqui nessa dobrinha com berinjela, pouquinha coisa, só o sujinho do pincel. Espalhando, pra não ficar marcação. Bem pouquinho mesmo. Só para evidenciar mais esse cantinho aqui. Espalha. Vou voltar aqui com um pouquinho do azul mar, porque invadi ali um pouquinho, só pra voltar com ele pra fazer de novo a marcação da blusinha. E... aí, só pra evidenciar a marcação da blusinha aqui nessa regiãozinha. Então, estou usando aqui o berinjela, só pra fazer essa região de sombra mais escura aqui. E depois aqui vai vir umas bolinhas. Vou vir com a luz e vai vir umas bolinhas. Vou aproveitar um pouquinho do berinjela e vou evidenciar a marcação do bolsinho aqui da blusinha. Só no cantinho, nos cantinhos. Só o sujinho do pincel. Depois a gente vem com a luz. Aqui, nessa sainha, eu preenchi com um azul ultramar. E aqui embaixo o azul marinho. Então, eu vou fazer a sombra sobre o azul ultramar, eu vou fazer com o azul marinho, tá? Essa sombra, ela é só um pouquinho, só na região de cima aqui, nessa região, onde encontra com molhar o pincel no diluente, pra espalhar bem. É uma sombra um pouquinho mais evidente, próximo à borda da outra sainha. Fazer como as demais a marcaçãozinha só para dar o acabamento. Aqui tem um pouquinho de sombra mais acentuada nessa região aqui, porque é a sombra da sainha de cima. Só nessa região. Aqui é a continuação da sainha. Vou fazer o contorno. E vai vir uma sombrinha mais acentuada saindo aqui da flor.
só espalhar. Pincel. Molhei no diluente, estou vindo só pra espalhar. Aqui também, nessa sainha, irão vir uns coraçõezinhos. E ainda vai vir uma luz aqui, então, não precisamos de preocupar muito, porque ainda irão ter elementos aqui, tá?